O Senhor me deu essa palavra, gente. Ezequiel capítulo 33. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que possamos entender a palavra dele, guardar no nosso coração, para nós não pecar contra Deus. Amém? Que a palavra de Deus que nos liberta, venha nos libertar, né? Ofício do verdadeiro profeta. Olha só. Interessante que a palavra de Deus fala do verdadeiro profeta e dos falsos profetas, né? A própria palavra de Deus fala sobre os falsos profetas e sobre os verdadeiros profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Escute a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, ele falava com Ezequiel, né? Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vindo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então, aqui, né, o Senhor estava falando para Ezequiel falar para aqueles que tinham levantado atalaias. Quem é o atalaia? O atalaia é aquele que fica vigiando. Onde tem o erro, onde está o perigo, onde ele vê alguma coisa. Então, o que o Senhor estava dizendo para Ezequiel dizer, né, ao atalaia? Se aquele que ouvir o som da trombeta, olha só, se não der por avisado e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, o ofício do verdadeiro profeta, gente, é avisar as pessoas que a trombeta está tocando, que a espada de Deus virá sobre aquela pessoa. Mas se aquela pessoa pedir perdão, se consertar, se aquela pessoa reconhecer o seu erro, o que acontece? Ela será livrada. Por quê? Porque o profeta avisou. E se o profeta avisa, né, para que a espada não venha sobre nós, o que acontece? Deus não vai cobrar o profeta. Mas se o profeta não avisar, Deus vai cobrar o profeta. Vai cobrar do quê? Porque Deus mandou o profeta falar que você está errado. Deus está mandando você se consertar. Deus está mandando você se arrepender. Está entendendo? O profeta tem que falar isso. A palavra de Deus, gente, ela é a grande profecia para a nossa libertação, para a nossa conversão, para que a espada de Deus não venha sobre nós. Agora escute, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, olha só, quando você avisa uma pessoa, você está tocando a trombeta de Deus. E não for avisado o povo, se a espada vier e lavar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Tá vendo? Então, olha só, o ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta é tocar a trombeta de Deus, é avisar o povo, te arrepende, te conserta. Gente, nós estamos vivendo num tempo, numa geração que as pessoas só querem oração, mas não querem se arrepender. Se Deus, né, está falando para avisar o povo, para se arrepender, para se humilhar, para consertar a sua vida, para quê? Para que a espada não venha sobre nós. Aí eu estou aqui, né, dizendo que Deus vai te abençoar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos curar, que Deus vai nos livrar. Só falo aquilo que nós queremos ouvir. Mas se eu não falo aquilo que Deus quer falar, te conserta, te arrepende dos teus pecados, você será perdoado e a espada não estará sobre a sua vida. E nem o teu sangue será cobrado de mim. Esse é o ofício do verdadeiro profeta, é falar a verdade, levar a verdade. Lembra quando Samuel chegou com Davi e falou para Davi que Davi
contou aquela história e falou que Davi estava em adultério. Para quê? Para que Davi se arrependesse e que a espada não viesse sobre Davi. Não foi? Foi isso que aconteceu. Só que, gente, nós estamos vivendo num tempo que, se você for falar para as pessoas se consertar, sabe o que elas fazem? Elas vão embora. Se você for falar para alguém, você está errado, te arrepende. Essa vida é vida de morte, essa vida é vida de perdas, essa vida é vida que desagrada a Deus, as pessoas não querem. As pessoas querem que você fale para elas: Deus está te curando, Deus está te salvando, Deus é contigo. E muitas vezes Deus não é. Deus, ele não é com a prática errada. Deus, ele é com a prática certa. Olha aqui, estude Ezequiel capítulo 33, estude. Às vezes as pessoas querem as bênçãos, mas não querem largar o pecado. As pessoas querem ser abençoado por Deus, mas não querem consertar a sua vida. Deuteronômio 28 fala: se o meu povo que clama pelo meu nome, né? Se meu povo me obedecer, as bênçãos o alcançarão. Então tem muita gente que não alcançou a bênção. Por quê? Porque não obedece a Deus, porque não se arrepende, porque não reconhece o seu erro. Então o ofício do profeta é esse: falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, para que haja um arrependimento. Reconhecer: Senhor, é verdade, eu errei, mas eu estou aqui me arrependendo. Não venha com a tua espada, não venha com a tua ira sobre mim, porque o Senhor, ele se ira com o pecado, gente. O pecado aborrece a Deus. Você acha que o pecado entristece o Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. Não venhamos entristecer o Espírito Santo. Todos os dias você está aqui pedindo oração, todos os dias você está aqui querendo que ore por isso, por aquilo outro, mas como é que está a nossa vida? A gente tem que nos consertar, a gente tem que nos arrepender, a gente tem que reconhecer os nossos erros, a gente tem que obedecer a Deus. Ele mesmo disse: meu povo se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do alto céu e perdoarei, sararei a sua terra. Então tem pessoas doentes porque não se arrependem do seu pecado. Tem pessoas passando por lutas, dificuldades, problemas espirituais, problemas materiais. Por quê? Porque não se arrepende do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui mais: a ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia. Ezequiel era um atalaia, né? Ezequiel era aquele que era o enviado de Deus. Deus falava pela boca de Ezequiel. Deus dava as ordens para Ezequiel. Ezequiel falava ao povo. Louvado seja Deus. E escute: a ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Deus falando com Ezequiel, né? O atalaia ouve a palavra que vem da boca de Deus, do coração de Deus, e passa às outras pessoas. Porque o próprio Deus manda ele passar. O próprio Deus diz: vai e fala ao meu povo que o meu povo está errado, que o meu povo precisa se consertar. Fala ao meu povo que o meu povo precisa me obedecer. Fala para o meu povo que ele precisa se santificar. Fala para o meu povo que ele precisa se arrepender. Fala para o meu povo que ele precisa quebrar esse coração de pedra. Fala para o meu povo que ele precisa se converter. Fala para o meu povo que ele precisa andar no caminho da verdade e da vida. Fala para o meu povo largar a mentira, largar a inveja, largar o ciúme. Fala para o meu povo largar a imoralidade. Fala para o meu povo largar a maldade dos seus corações. Você é um atalaia? Você é um atalaia ou você só é aquele que só fala a benção? Você é um atalaia que está tocando a trombeta de Deus? Você é uma atalaia porque se eu e você não for esse atalaia, a terra vai ser. A terra vai ser. E a gente tem visto a terra ser trombeta de Deus. As águas, a natureza,
ser trombeta de Deus. Você tem visto o que está acontecendo na natureza? Vocês têm visto o que está acontecendo? As pedras têm sido trombeta de Deus. Sabe por quê? Porque tem a atalaia covarde. Sabe por quê? Porque tem a atalaia que não está exercendo o ofício que Deus deu a ele para falar para o povo se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido para falar para o povo, te conserta, para falar para o povo, te santifica, para falar para o povo. Louvado seja o nome do Senhor, conserta a tua vida, te arrepende, porque senão eu virei com a espada. O que é a espada? Com a justiça de Deus. Deus não é injusto. Louvado seja Deus. Então ele disse para Ezequiel: a ti, pois, o filho do homem, te constituir por atalaia. Ezequiel foi um escolhido por Deus. Foi o próprio Deus que levantou ele como atalaia. Ele não foi escolhido pelos outros, por homens. Ele foi escolhido por Deus. Os escolhidos, quem levanta é Deus. Deus, os escolhidos, quem unge é Deus. Os escolhidos, quem separa é Deus. Os escolhidos, louvado. Quem constitui eles como atalaia, como reis, como profetas, é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que o Davi foi um escolhido? Deus escolheu Davi. Saul foi escolhido pelo povo, não foi? Saul foi escolhido pelo povo. O povo queria um rei, não foi? O povo queria um rei. Deus mandou ungir aquele rei para o povo, aquele atalaia. Mas o que foi que aconteceu? Louvado, Saul se exaltou. Saul deixou de obedecer a Deus. Saul foi buscar os espíritos, né? Saul foi consultar espíritos, foi consultar os mortos. E o que foi que aconteceu? Deus rejeitou Saul, mas Deus levantou Davi. Deus levantou Davi, Deus escolheu Davi. Deus disse para Samuel e ungir a Davi. Interessante, né? Que Davi foi ungido, não foi no trono, não foi no templo, foi no pasto, foi na casa dele. Na casa dele que Davi foi ungido. Tremendo, né, gente? O Senhor enviou o profeta na casa de Davi para ungir a Davi. Olha que maravilha, né? É isso que Deus faz, né? Louvado seja Deus. Interessante. E aí o que foi que acontece? Olha só. Se eu disser ao ímpio, e o ímpio, se eu disser ao ímpio, né? Vamos repetir aqui esse versículo, para que vocês entendam muito bem. A ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. A palavra de Deus veio da boca de Deus, né? Foi revelação divina pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus não foi revelada por homens. A palavra de Deus não foi revelada por demônios. A palavra de Deus não foi revelada pela inteligência humana. A palavra de Deus foi revelada aos profetas pelo Espírito de Deus. Não é verdade? Então, aqui está cheio, né, de palavras que vieram da boca de Deus. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares, presta atenção, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Então, quando Deus, né, manda o atalaia fala a verdade para o ímpio, fala a verdade para o pecador, fala a verdade para aqueles que estão nas trevas. Então, se eu não falar a verdade que Deus está mandando e esse ímpio morrer, Deus vai cobrar o sangue dele de mim, gente.
Deus vai cobrar o sangue dele de mim. Era isso que ele estava dizendo. Então não adianta eu fazer uma live que é só vitória. Não adianta eu fazer uma live que Deus só está te abençoando. Não adianta eu fazer uma live que Deus só está curando. Não adianta eu fazer uma live do agrado de vocês, daquilo que vocês querem ouvir, mas não fazer uma live daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus está mandando, daquilo que Deus está nos ensinando para quê? Para que a nossa alma não pereça e para que eu não seja cobrada da tua queda. Para que eu não seja cobrada da tua queda. Estamos entendendo, gente? Porque a gente vê hoje profetas que só prega a benção. Esse profeta que só prega a cura. A gente vê um povo que está pregando milagres, maravilhas, né? Povo que Jesus está abençoando, Jesus está curando, Jesus está derrotando o teu inimigo. A gente vê um povo que só prega isso. Poucas vezes a gente vê um povo que é usado pela boca de Deus. Te arrepende, obedece a Deus, te conserta, te santifica, endireita o teu caminho. Não é verdade? As lives, né? As lives, os templos estão aí falando do evangelho que pode tudo. Você pode tudo, mas ser salvo você não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus está falando. O pecado não leva à morte. E se eu for essa boazinha para vocês, Deus vai cobrar o sangue de vocês de mim, gente. Aonde eu levo a palavra de Deus, gente, eu sempre faço isso. Essa mão aqui, eu não quero que tenha sangue de inocente. Em todas as congregações que Deus me levou para trabalhar, para levar o evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder. Você sabia que os profetas da verdade, eles são os menos convidados para pregar? Sabia? Por quê? Porque eles dizem, né? Vai pregar concerto? Se é o concerto que nos leva a ter o sermos cheio do Espírito Santo, se é o concerto da nossa vida que nos leva a ser abençoado por Deus, se é o concerto, é você consertar a tua vida, eu consertar a minha vida, que as bênçãos de Deus se derramarão na sua vida e as pessoas não querem ouvir concerto, as pessoas não querem ouvir o que Deus está falando aqui, gente. Quando Deus me deu essa palavra, eu não queria pregar. Eu não queria trazer essa palavra. Senhor, eu vou levar essa palavra. Eu disse para Deus, mas não adianta, gente, eu pegar uma palavra só de milagre, eu pegar uma palavra só de vitória, eu pregar uma palavra só de cura. Não adianta. Eu mesmo falo para Deus, Deus, o Senhor não pode me dar uma palavra de cura para esse povo? O Senhor não pode me dar uma palavra de ânimo para esse povo? O Senhor vem me dar essa palavra? Mas se eu não trouxesse essa palavra, Deus ia cobrar de mim o sangue de vocês. E eu não quero, nenhum sangue aqui de nenhum inocente na minha mão. Eu posso perder amigos, eu posso perder quem for da minha vida, mas eu não quero sangue de ninguém aqui na minha mão, gente. Isso Deus me ensinou. Isso Deus me ensinou quando Ele me chamou para esse chamado. Todas as vezes que eu abri a palavra, vinha Ezequiel 33 para mim. Todas as vezes eu era nova convertida e eu chegava com a minha mãe na fé, eu falava com ela, o que significa essa palavra? Eu não entendo essa palavra. E ela começava a explicar para mim. E o Senhor toda vez repetia essa palavra para mim, até que entrou no meu coração. Essa palavra entrou no meu coração, gente, ao ponto que você não vai ouvir da minha boca só vitória. Você não vai ouvir da minha boca só benção. Você vai ouvir a verdade. Você vai ouvir aquilo que Deus está mandando eu falar para você. Sabe por quê? Porque esse teu sangue, o sangue da tua alma, eu não quero aqui nas minhas mãos. Eu não quero ser essa pessoa condenada por Deus por causa do sangue de um inocente. Mas quando eu tiver falado, gente, as pessoas não gostam de pessoas que falam a verdade. Se afastam, se afastam. Hoje a verdade para os outros machuca. Hoje a verdade para os outros
faz comichão nos ouvidos. Hoje é verdade para os outros, louvado seja o nome do Senhor. Faz as pessoas te verem como inimiga delas, né? Ai, a irmã é minha inimiga, a irmã não quer meu bem. É assim que as pessoas nos veem, né? Porque você está falando a verdade, falando a palavra de Deus. Mas fala que, ó, tu é uma boazinha, contigo é só vitória, né? Contigo, Deus é contigo, e Deus está dizendo, eu não sou não com ele. Se ele se consertar, eu vou ser com ele. Se ela se consertar, você com ela. É isso aqui que Deus está falando, gente. Só que as pessoas só querem ouvir boa, né? As pessoas só querem ouvir bênçãos. As pessoas só querem que a gente ore por elas. Vou lá na live do pastor tal. Vou lá na live da irmã tal. Para orar por mim. Mas você fica na live. Se Deus der essa palavra, te arrepende, te conserta. Fala para o meu povo largar a sua maldade do seu coração. Fala para o meu povo se consertar. Fala para o meu povo se arrepender. Fala para o meu povo ouvir a trombeta. Ouvir a verdade, ouvir a minha palavra e se arrepender dos maus caminhos, o povo vai embora. Por quê? Porque só querem oração. Os povos só querem as bênçãos sem consertar a sua vida. O povo quer as bênçãos sem obedecer a Deus. O povo quer as bênçãos sem obedecer a palavra de Deus. O povo quer a bênção sem amar o próximo, sem amar a Deus acima de todas as coisas. Mas é um povo que só quer vitória, né? É um povo, as lives que só é bênção, não, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai te prosperar, tá cheia. Mas as lives que estão pregando a verdade, que está pregando que o Senhor está mandando, aí eu quero ver se fica cheia. Sabe por quê? Porque a porta é estreita, meu querido. A porta é estreita e poucos querem ouvir a verdade. O povo quer ser iludido, o povo gosta de ser manipulado. O povo gosta de ser manipulado, paparicado, é um bando de crente mimado, é um povo mimado, é um povo que não aguenta. Louvado seja o nome do Senhor. Carregar a cruz, é um povo que está fraco. Carregar a cruz, negar a mim mesmo, me arrepender, largar a vida boa, largar o conforto para seguir Jesus. Esse povo não quer não, gente. Esse povo quer o tesouro da terra, esse povo quer a prosperidade, esse povo quer as maravilhas da terra, os bens da terra, as riquezas da terra. Esse povo, não, eu ser tocado por Deus, não, eu ser destruído, eu ficar doente, não, eu sou filha de Deus, não posso ficar doente. Quem disse isso? O próprio Jesus foi para uma cruz. O próprio Jesus foi para uma cruz que não era dele, era minha e era sua. O próprio Jesus foi crucificado ele foi crucificado por mim e por você, e você e eu não queremos carregar a cruz, não queremos passar pelas dores, queremos só vitória, não é verdade? É, gente, é verdade. Tem um povo que só quer vitória. Tem um povo que quer comer do bom e do melhor. Tem um povo que, ser preso por Jesus, não, não quero. Negar a mim mesmo, renunciar a mim mesmo, renunciar o meu conforto. Quero não, esse não é meu Jesus. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. E Jesus era filho de quem? Jesus era filho do dono do ouro e da prata? Jesus era filho do dono do céu e da terra. Jesus era filho do dono do céu e da terra, do Criador de tudo, e passou por tudo que passou. Agora eu e você, pecadores, não queremos passar por nada, só queremos vitória. Se doer a tua unha, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, eu já estou para morrer. Se doer a tua unha, tu já está desesperado. Imagine sofrer açoite. Imagine carregar uma cruz. Imagine ser crucificado. Imagine receber uma coroa de espinho. Imagine receber pregos nas mãos e nos pés. Se você não aguenta nenhuma dor na tua unha, se você ficar gripado, ai Jesus, eu vou morrer, ai Jesus, estou sofrendo demais. Não é assim?
É assim que nós somos. Se nós ficarmos doentes, pronto, né? Ai, meu Deus, eu estou sofrendo, eu não aguento mais isso. Não é assim? É assim, gente. A gente não aguenta tanta coisa, não. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Imagine passar por o que Jesus passou. E muitos, depois de Jesus, foram crucificados. E muitos, depois de Jesus, ainda são crucificados. Muitos estão presos por causa do Evangelho. Muitos estão sendo açoitados. Muitos estão em campos de concentração por causa do Evangelho. Muitos já perderam sua vida por causa do Evangelho, por causa do nome de Deus, por causa que não aceitaram a servir a outro Deus, porque não aceitaram a dobrar o seu joelho para homens, a dobrar o seu joelho para Jezebel, a dobrar o seu joelho para demônios. Eu estava vendo um certo lugar, uma certa seita, em que, né, as pessoas lá, como deuses, manifestada como Deus, né? As pessoas se ajoelhavam perante homens. As pessoas se ajoelhavam perante homens e perante demônios. Mas os seres humanos não querem se ajoelhar para Deus, gente. Tem tanta gente se ajoelhando perante homens, né? Perante o engano, perante demônios, mas não se ajoelham para Deus. Eu estava vendo, apareceu na minha página, né? Não sei como que apareceu, que eu nem mexo nisso. Aí eu vi, né, as pessoas se ajoelhando para aquela pessoa. Para aquela pessoa, para aquela pessoa que se vinha como Deus, como protetor, não sei de quem, como alguém que vai curar, não sei quem, mas não se ajoelha para Deus. Não se ajoelha. E tem muita gente se ajoelhando para homens e para mulheres, né? Mas não se ajoelha para Deus. Tem muita gente se ajoelhando para demônios, mas não se ajoelham para Deus. Olha só, gente. Você quer ouvir uma pregação dessa? O que você quer ouvir? Jesus vai te curar, Jesus vai te salvar, Jesus vai te prosperar, Jesus vai te livrar, Jesus vai derrotar teus inimigos. É essa a pregação que você quer ouvir? Então você entrou na live errada, porque não é isso que Jesus quer falar, nem comigo, nem com você. Louvado seja Deus. Jesus quer falar, sabe o quê? Vamos continuar aqui. Mas quando tu vires falado para desviar o ímpio do seu caminho, para se converter, olha, para que se converta dele. Tá entendendo, gente? E ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, gente. Mas se tu livrar-te a tua alma. Então, se eu prego a verdade, se eu estou pregando aquilo que Deus está mandando, eu estou livrando a minha alma. Se a pessoa que está ouvindo se converter, se arrepender do seu pecado, a alma dele será livrada. Tá entendendo? Isso que o Senhor está dizendo. Então, estou aqui pregando aquilo que Deus está mandando. Deus trouxe a palavra para nós. E aí, vocês escutam, vocês se arrependem, vocês procuram mudança na vida de vocês. O que acontece? A alma de vocês será salva. E a minha também será salva. Mas se você escutar a verdade e não quiser obedecer à verdade, eu não serei culpada. Eu não serei culpada da tua morte. Eu não serei culpada se tu se perder. Por quê? Porque eu falei aquilo que Deus mandou. Estamos entendendo? É a mesma coisa. Você ensina para os teus filhos, você ensina o caminho certo, você ensina, não se acompanha com os maus, não se acompanha com pessoas que vão te levar para o caminho errado. Você está ensinando, não mexa nada do que ninguém. Ganhe, trabalhe, tenha o seu dinheiro com o suor do seu rosto. Não engane ninguém, não manipule ninguém. Não é? Você está ensinando tudo para o teu filho. Aí o teu filho faz tudo errado. Você não é culpada. Você não é culpado. Quantos pais estão se acusando, gente? Ah, meu filho tá assim, eu sou culpado. Você ensinou o certo para o teu filho? Você ensinou o certo para tua filha? Tu não é culpado.
Louvado seja o nome. Tu não é culpada, mãe. É a escolha do teu filho. É o teu filho que está escolhendo a maldade. É o teu filho que está escolhendo a porta larga, as coisas fáceis, né? Porque para eles parece que é fácil, né? Difícil é trabalhar e ganhar com o suor do seu rosto. Difícil é ter uma vida honesta. A vida errada é muito fácil. Difícil é viver a verdade. Mentira é muito fácil, não é verdade? Mentira é muito fácil, mas falar a verdade é difícil. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir enganos, mentira. As pessoas querem ouvir aquilo que alimenta o seu ego, não aquilo que vem consertar a sua vida, que é essa palavra aqui, né? E aí o que acontece? Mas se você fala a verdade, Deus não vai cobrar a alma dos teus filhos, Deus não vai cobrar as almas que Ele traz para perto de você para ouvir a verdade. Deus não vai cobrar, gente. Os teus filhos podem estar te acusando, mas você está tranquila porque você sabe que você falou a verdade, você ensinou a verdade. Nada está te acusando. Mas se você tiver errado, aí sim você se sente acusado, porque você não ensinou o certo, não é verdade? Então é isso que o Senhor está nos ensinando. Tu, pois, filho do homem, dize, olha aqui, dize a casa de Israel, assim falai vós dizendo, visto que a nossa prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Gente, o que mais a gente vê são pessoas desfalecendo. Por que que elas estão desfalecendo? Por causa que os pecados estão sobre elas. E elas desfalecem na fé, desfalecem na mentira, desfalecem no caminho errado, vivem no engano, vivem na prática errada. Por quê? Porque o pecado está sobre elas. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. E ele diz aqui, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na nossa morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que ele levantou atalaias. Por isso que ele levantou homens e mulheres que pregam a verdade, que pregam o que Deus manda, que prega a palavra de conserto, mesmo que fique sozinha, mesmo que não sejam entendidas, mesmo que não queiram ouvi-las, mas continuarão pregando a verdade. Por quê? Porque Deus não se alegra com a tua morte, com a morte do teu filho, com a morte do ímpio, com a minha morte. Deus não se alegra com a nossa morte. E o pecado nos leva à morte. Como seremos libertos do pecado se não nos falarem que nós estamos no pecado? Como nós seremos libertos do pecado se não disserem para nós, esse caminho te leva à morte? Lembra que os filhos que estão nos vícios, que estão nas práticas da maldade, os seus pais, a sua mãe diz, meu filho, esse caminho é de morte. Esse caminho te leva de morte. O que mais a gente tem visto são mães chorando a morte dos seus filhos. Hoje, no início da madrugada, uma mãe aqui desesperada porque seus 2 filhos estavam ameaçados de morte. Por causa de quê? Por causa das más companhias, né? Então, estão ameaçados de morte. Você está entendendo? As más companhias te levam para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele não se alegra com a morte do ímpio. O Senhor não se alegra com a morte de um pecador, gente. E ele sempre vai levantar atalaias, ele vai se levantar profetas da verdade, aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, que liberta, que conserta a nossa vida, que transforma a nossa vida. E ele diz aqui, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta.
do seu caminho e viva. Nós precisamos nos converter e vivermos e ter vida, vida com Deus, vida eterna. Louvado seja Deus. Convertei-vos, olha o que o Senhor veio dizer para nós. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Já foram embora as pessoas da live? Foram, não foram? Foram. Porque elas não querem ouvir Deus dizer: convertei-vos dos vossos maus caminhos. As pessoas acham que estão no caminho certo. As pessoas acham que estão aos seus olhos estão certinha, direitinha, perfeitinha. Aos olhos de Deus, Ele está dizendo aqui: convertei-vos. A porta é estreita, gente. Eu não me preocupo que fica pouca gente aqui, não, porque eu sei que a porta é estreita. Eu sei que a porta é estreita. Louvado seja o nome do Senhor. A porta larga vai estar cheio. Louvado seja Deus. A porta larga vai estar multidões. Por quê? Porque vão estar lá. Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te livra. Deus vai te dar um banquete na presença dos teus inimigos. Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. Deus vai te... Só está dizendo que vocês querem ouvir, o que a gente gosta, né? O que a gente gosta de ouvir. Aí tá cheio, a porta larga, tá cheia. Mas a porta estreita, meu querido. A live estreita. Jesus amado. Eu não digo para quantidade, não. Eu quero estar na porta estreita. Eu quero que nenhum sangue esteja aqui na minha mão. Eu quero não ser cobrada do pecado de ninguém. Eu não quero ser cobrada daquilo que Deus está mandando dizer. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele pergunta. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua impiedade. Se o ímpio se arrepende, o que significa? Que ele não vai cair, né? Então, o que vai acontecer? Haverá um perdão para o ímpio. Todos nós que pedimos perdão de Deus, que nos arrependemos, que conhecemos nossos erros, então o que acontece? Essa conversão leva a termos a justiça de Deus. E ele diz: nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Agora, se somos justos, se nós pecarmos, se nós começarmos a ter vida prática do pecado, né? Nós achamos que somos justos. Congregamos, oramos, louvamos, falamos de Deus, mas se nós permanecemos na prática do pecado, o que está acontecendo? O que ele está dizendo aqui? Que não poderá viver. Está entendendo? Não vai viver. Então, o justo, ele foi justo até um tempo. Mas se ele pecou e ele permanece naquele pecado, isso que significa? Ele deixa de ser justo. Porque ele estava em pecado. Estamos entendendo e aprendendo? Foi essa palavra que o Senhor veio falar para nós. E todos os dias nós estamos aqui, né? Nos humilhando a Deus. Nós estamos nos humilhando a Deus, pedindo a nossa conversão, pedindo para a palavra de Deus vir nos purificar do nosso pecado. A palavra de Deus diz, né, que nós somos limpos pela palavra. Só a palavra de Deus pode nos purificar do nosso pecado. Nós somos esse que entregamos nossa vida para Jesus. Então, se nós pecarmos, nós ainda temos um advogado, né? Jesus Cristo, o justo, o fiel. E é interessante que em Isaías capítulo 9, no versículo 15, diz assim: o ancião é o varão de respeito, esse é o cabeça, e o profeta que ensina mentiras
Esse é a cauda. Então, tem profetas, gente, que ensina mentira. Tem profetas, o que é o profeta? O profeta é aquele que está levando a palavra. O profeta é aquele que está dizendo que Deus falou, que Deus não falou foi nada. Tá entendendo? Que falou foi até demônios, que falou foi até outros deuses. Mas só que o profeta está dizendo que foi Deus que falou. Então ele está dizendo aqui o profeta que ensina mentiras. Ele é visto por Deus como cauda, né? Profeta que ensina mentira. Lembra lá que Satanás, ele foi com Eva ensinar mentiras? Não foi? Eva ouviu, Eva praticou a mentira e houve a queda, né? Adão também praticou aquele ensinamento que ele ouviu através de Eva e houve a queda. Então, o falso profeta nos leva a quedas, nos leva a viver mentiras. Os falsos profetas levam pessoas a viverem a mentira, né? Os falsos profetas não ensinam conserto, não ensinam arrependimento, não ensinam convenção, não ensinam santificação. Os falsos profetas ensinam só bênção, só vitória, só prosperidade, só, né? Só salvação sem conserto, salvação sem arrependimento, batizado no Espírito Santo sem ser uma nova criatura, sem ser um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor, sem vida edificada. Os falsos profetas é aqueles que ensinam mentiras, né? Que você que depois da morte vai reencarnar em outra vida. Os falsos profetas ensinam que acender vela vai destruir casamento. Os falsos profetas estão ensinando enganos e mentira. Os falsos profetas estão cobrando para curar, estão cobrando para pregar, está cobrando, né, para levar o evangelho. O próprio Jesus disse para os discípulos, né, para eles irem evangelizar, não levar nada, não se preocupar com nada, nem bolsa era para levar, né? E aí tem gente que para pregar em algum lugar tá cobrando hospedagem, tá cobrando passagem, tá cobrando não sei o quê. E Jesus, ele disse para quando a gente evangelizar, não levar é nada, nada. Louvado seja Deus, não se preocupar com nada. Oh Deus querido, Deus de poder, então você tem que saber quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro. Quem prega a palavra da verdade e quem prega mentiras. Isso em vários lugares, gente. Eu não estou falando aqui no meio evangélico. É em vários lugares. As falácias, né? Os manipuladores, os enganadores, que usam o evangelho, que usam o nome de Deus para enganar. Lembra que Satanás usou o nome de Deus para enganar a Eva, né? Ele estava falando lá, né? Mas se você comer desse fruto, teus olhos vão abrir para a verdade. Ele estava pregando um falso profeta. Ele estava ensinando a Eva. E o que foi que aconteceu? Eva obedeceu aquele ensinamento, houve a queda dela. Adão obedeceu o que a Eva aprendeu e houve a queda de Adão. Mas veio Jesus cheio de Deus. Mas veio Jesus com a verdade e não caiu o verdadeiro profeta. Mas veio Jesus, louvado seja o nome do Senhor, em carne, em corpo, mostrar para nós que nós podemos, louvado seja Deus, seguir a Jesus, o verdadeiro profeta. E veio a Jesus mostrar para nós que nós podemos viver o ensinamento da vida, da verdade, o ensinamento de Deus, os ensinamentos, obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, ser seguido pelo Espírito Santo e não ser seguido por falsos profetas. Louvado seja Deus. E em Mateus capítulo 18, no versículo 6, diz assim: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pudesse pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse na profundeza do mar. Olha o que Deus fala, gente.
Ele fala, né? O que Jesus fala? Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, né? Fora melhor que tivesse uma pedra no pescoço, né? E se submergisse na profundeza do mar. Estamos entendendo e aprendendo? Se eu fizer você tropeçar, há uma maldição sobre a minha vida. Há uma condenação sobre a minha vida. E todos aqueles, né? Você está aqui, com certeza você crê em Jesus. Você está do lado de fora, com certeza você crê em Jesus. E você está aqui ouvindo essa palavra, está aqui ouvindo essa palavra. E se eu estiver aqui pregando coisas, ensinando coisas que façam você tropeçar, eu serei maldita por Deus, serei cobrada por Deus. Lembra lá, né, que o Senhor falou que naquele grande dia ele vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Tá entendendo? Então, esses que faz os outros tropeçar, né? Que pode, é o evangelho que pode tudo. É o evangelho sem arrependimento, é o evangelho sem conserto, é o evangelho sem perdoar o próximo, é o evangelho que não ama o próximo, é o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, que apenas cuida dos nossos interesses e que não cuida dos interesses de Deus. É o evangelho que só ser feita a nossa vontade e não seja feita a vontade de Deus. Se eu estiver ensinando isso, eu ouvirei do Senhor: apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque ele disse: se eu fizer um de vocês tropeçar, ele mesmo disse aqui, um daquele que crê em Jesus. Você já crê em Jesus, você já acredita. Então eu não posso fazer você tropeçar. Eu não posso fazer você continuar no erro, dizer para você: olha, continua na mentira, porque Jesus te salva. Eu estou fazendo você tropeçar, porque Jesus na nossa vida, ele nos liberta das práticas erradas. Jesus, ele nos faz andar no caminho da verdade, não no caminho da mentira. Jesus, ele não quer que a gente seja mentiroso. Jesus, ele quer que a gente seja verdadeiro. E falar a verdade, né, gente? Ah, meu Deus. Falar a verdade no tempo de hoje é levantar inimigos. Falar a verdade no tempo de hoje é afastar as pessoas de perto de você. Falar a verdade, né? Mas se você falar tudo que agrada aquelas pessoas, se você agradar as criaturas, você vai ser querido, você vai ser amado, você vai ser procurado, você vai ser aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Porque você agrada a todo mundo. Mas seja um atalaia para te ver. Seja um atalaia para te ver. Se você vai agradar a todos. O importante é agradar a Deus e não as criaturas. O importante é nessas mãos aqui, não ter o teu sangue, para que Deus cobre de mim. Para que Deus chegue comigo e diga: apartai-vos de mim, maldita. Porque tu fez aquele pequenino tropeçar que cria em mim. Tu ensinou mentira, tu disse que para eles que tinha que ser feita a vontade deles e não a minha. Entendemos, gente? Entendemos a palavra de Deus? Então, não se preocupe que eu não estou preocupado com quantidade. Nunca me preocupei com isso. Desde quando Jesus me resgatou e me chamou para levar o Evangelho, nunca me preocupei com quantidade. Mas uma coisa que eu tenho na minha vida é me preocupar se tem sangue inocente aqui nessas mãos. Se o meu Senhor vai me cobrar do teu sangue, porque eu só falo aquilo que você quer ouvir, mas não falo aquilo que Deus está mandando ouvir, mandando falar. Amém? E graças a Deus, eu tenho um temor de Deus, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho um temor de Deus, eu não quero naquele grande dia ouvir do meu Senhor: apartai-vos de mim, maldito. Eu não quero ouvir isso. Louvado seja Deus. E eu conheço muito bem a palavra. Todo dia eu estou pregando a palavra, todo dia eu estou estudando a palavra, todo dia eu estou aprendendo a palavra junto com vocês. Eu estou aprendendo a palavra todo dia junto com vocês. E eu não quero ser cobrada
do tropeço de vocês. Eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade, não importa se você vai ser meu amigo, se você vai ser minha amiga, se você vai continuar na minha vida ou não vai continuar na minha vida. Mas eu quero que saia da minha boca a verdade. A verdade que agrada a Deus, a verdade que me livra do sangue inocente. A verdade que me livra da condenação de Deus. Amém, gente? Louvado seja Deus. Eu não me preocupo com quantidade, não. Eu me preocupo é se eu estou agradando a Deus e falando aquilo que Ele manda. Porque se eu quisesse uma live cheia, eu ia falar só o que agrada a vocês. Só o que agrada a vocês. A live estaria inchada, cheiona. Que é assim que a porta larga está, né? Cheia. Cheia, porque é o evangelho de só vitória. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do arrependimento, não é o evangelho da santificação, não é o evangelho que diz consertai-vos, consertai-vos, convertei-vos, largai as vossas maldades. Não é esse evangelho, mas é o evangelho que só fala vitória, não é verdade? É o evangelho que se você só vai se prosperar. Essa foi a palavra, gente. Não foi a palavra que eu queria, mas foi a palavra que Deus quis. Seja feita a vontade dele, né?